eternidade. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos, vamos dizer algumas palavras sobre o Evangelho de hoje. A cura da filha de Jairo e também daquela mulher que tinha uma hemorragia já há muitos anos. Há vários aspectos que nós podemos retirar desta passagem, desta perícope do Santo Evangelho. Um deles, naturalmente, a generosidade ilimitada do próprio Deus, personificada em Nosso Senhor Jesus Cristo, que, por exemplo, estando ele ainda a atender o pai de Filipe, da sua filha que estava a morrer, assim surge também uma mulher que estava também em sofrimento, que tinha hemorragia já há muitos anos e não pudera ser curada, como o próprio evangelista nos diz, não pudera ser curada por médico nenhum. E essa mulher tinha uma fé muito grande. E aqui nós pegamos noutro tópico deste Evangelho. Falamos na generosidade de Cristo e também na fé, neste caso. Uma fé imensa, de tal forma que ela mentalizou-se, sabendo que Deus tinha poder para isso e que Deus iria fazer isso, que bastava tocar na ponta, na margem das vestes de Cristo e com isso seria o suficiente para ficar curada do mal do qual ela padecia há tantos anos. E temos o caso de Jairo, o pai desta menina que vai prostrar-se aos pés de Cristo. Este gesto de prostração não é de pouca importância, porque significa que há o reconhecimento de Cristo como alguém, neste caso seria a única pessoa que poderia de facto curar a sua filha. E ele acredita nisso. Mas, apesar de tudo, a sua fé ainda é pequena. Ele tem esse gesto de prostração, apesar de ele ser alguém que na sociedade, em termos da sinagoga, do qual ele era o chefe da sinagoga, tinha bastante importância naquela localidade. Então não seria fácil alguém com esse estatuto de ter esse gesto diante de Cristo. Mas a situação de desespero em que ele se encontrava pela saúde, que estava cada vez pior da sua filha, que estava já a morrer, levou a ter esse gesto. E nós sabemos que a fé dele era pequena por várias razões. Também os outros evangelistas falam neste episódio, dão a entender também a fé fraca que tinha Jairo, e também quando surgiu, quando o Senhor acaba de curar aquela mulher que tinha aquela hemorragia, surgiram enviados da parte da casa de Jairo, dizendo: pronto, não vale a pena incomodares mais o mestre, porque a tua filha acaba de morrer. E o Senhor toma imediatamente a iniciativa, não deixa que Jairo responda e diz imediatamente: não temas, crê somente e ela será salva. Ou seja, o Senhor antecipou-se, não deixou que Jairo desabasse no desespero em que ele se encontrava e perdesse completamente as esperanças, e o Senhor deu uma travagem nesses pensamentos que ele tinha, para que isso não acontecesse, e de forma a que por pouca fé que ele tinha, que ela se mantivesse ainda viva naquilo que Cristo podia fazer por ela. Então nós vamos falar muito brevemente na senhora, que realmente tinha essa hemorragia, que não passava de maneira nenhuma, e ela tinha essa fé, e essa fé de facto é de tal forma que quando o Senhor diz, aliás, ela toca, sem sequer ter dialogado com Cristo, ela toca na veste de Cristo e imediatamente fica curada. Portanto, isto é a demonstração de que era uma fé ardente, uma fé poderosa, uma fé capaz, como o Senhor próprio diz, que seremos capazes, aqueles que tiverem essa mesma fé, de mover montanhas.
Quanto à generosidade do nosso Senhor Jesus Cristo, nós vemos como nós próprios, muitas vezes acontece quando estamos em situações de alguma pressão, de acontecer uma coisa, depois mais outra, e as coisas vão sucedendo umas às outras, e nós próprios muitas vezes não temos capacidade de resposta e queremos dar assim um basta para as situações que vão ocorrendo. O Senhor estava a atender o Jairo, em função do problema da sua filha, surgiu aquela mulher que foi curada e o Senhor não disse, mas como muitos de nós poderíamos fazer nessa altura, mas o que é que se passa? São uns atrás dos outros, não deixem-me tratar de um, depois tratar do outro. Não, o Senhor não tem atitudes deste género. O Senhor simplesmente derrama de uma forma superabundante o amor que Ele tem enquanto Deus que Ele também é. E isto é uma característica que é distintiva entre Deus e nós. Em Deus o amor é inato, o amor faz parte da própria natureza de Deus. Deus transmite-se e transmite algo à sua criação, que ela própria também é o resultado do seu próprio amor, transmite sempre esse amor de uma forma pedagógica para nós, em função de nós, no sentido de nós podermos aprender alguma coisa e de nos tornarmos melhores em função dos erros, dos pecados que nós cometemos, e então esse amor de Deus tem essas vertentes também, no sentido de nos ajudar a colocar-nos no caminho para onde andamos desviados, para podermos voltar ao caminho certo de Deus. No caso de Jairo, de facto, o amor, a fé que ele tinha não era grande, era uma fé pequena, mas Deus não permitiu que essa fé se tornasse ainda mais pequena com a vinda dos enviados da sua casa, que vieram trazer a pior notícia que ele ouviria, que ele alguma vez pudesse ouvir, que era de facto que a filha já tinha mesmo acabado de morrer. Então, Cristo não permitiu que isso acontecesse, que ele ficasse completamente já sem esperança nenhuma, já tudo estaria perdido em função da sua filha, e pelo contrário, deixou que, apesar de tudo, e com a sua própria ida à casa de Jairo, com a ida do Senhor à casa de Jairo, que tudo pudesse ser restabelecido, como de facto nós sabemos que aconteceu. Chegando lá, o Senhor havia, como costuma acontecer nesse tempo, ainda existe em algumas sociedades que nós conhecemos também, em alguns meios, a abundância de pessoas que gritam, que choram, as chamadas carpideiras. Isso ainda vai acontecendo em algumas sociedades. Aquelas que bradam por aquela pessoa que morreu, etc. Portanto, isso também era característico da sociedade judaica, e havia lá quem estivesse a fazer isso. Quando o Senhor chega, diz não vale a pena estarem a fazer isso, ela não morreu, ela apenas dorme. E aí a atitude dessas pessoas, nós percebemos que não podia ser sincera. Como é que pode uma pessoa que está a chorar e a prantear alguém, de um momento para o outro, começar-se a rir daquilo que Cristo falou? Portanto, não era sincero essa atitude que essas pessoas tinham em função da defunta, que tinha acabado de falecer, da menina acabada de falecer. E pronto, o Senhor de qualquer forma arruma as coisas, digamos assim. Pronto, agora só entra o pai e a mãe da menina, os apóstolos Pedro, Tiago e João, e ele próprio. E simplesmente o Senhor pegou-lhe na mão e disse: menina, levanta-te, e ela levantou-se. Então nós temos como o milagre acontece, e o milagre acontece, é preciso haver fé, mesmo que seja uma fé tão pequena como a de Jairo. E o Senhor faz isso em função de múltiplas outras coisas, como por exemplo o facto de haver pessoas que estão presentes, que estão, como o próprio evangelista diz, o pai e a mãe ficaram perplexos, apesar
de terem ouvido falar de Cristo, com certeza, apesar de saberem que Cristo tinha feito muitos milagres. A ressurreição de alguém não é dos milagres mais simples. Será, pronto, é claro que para Deus não há mais fáceis e mais difíceis, tudo é factível, tudo se pode fazer se Deus assim o entender, mas para nós é difícil de entender de facto como alguém que morreu volta à vida, mas para Deus não há impossíveis, como o próprio Cristo diz. Queria ainda dizer só mais um pequeno pormenor em relação à senhora que foi curada. Ela de facto, depois de ter sido curada, ela ficou sempre numa atitude como é que se diz, estava a ouvir a palavra em inglês, low profile, ou seja, ficar retirado, ficar sem se manifestar de forma alguma, porque de facto havia uma lei judaica que dizia que as pessoas consideradas impuras não podiam aproximar-se das outras pessoas em geral. Ou seja, alguém que tinha uma hemorragia era considerado impuro, independentemente do coração que a pessoa tinha. Portanto, isto nós podemos entender isto até do ponto de vista da saúde. Por exemplo, uma pessoa que tem problemas de saúde pode ter uma doença contagiosa, por exemplo. Todas as práticas indicam que é bom que a pessoa não esteja junto com outros para não transmitir essa doença. O que não significa que essa doença que a senhora tinha pudesse ser também contagiosa, não sabemos. Mas, enfim, eles tinham essa lei e, segundo essa lei, ela estava com medo de, mesmo depois de ter sido curada, de dar testemunho disso, porque o facto dela dizer o que é que tinha acontecido podia ser castigada pela sociedade por ter cometido um ato ilícito de se ter aproximado e não estar impura, pronto, como a lei dizia, e poder sofrer consequências por isso. E Cristo diz simplesmente: filha, vai em paz, a tua fé te salvou, a tua fé te curou. Então, Cristo é quem traz também a paz, como nós vemos também noutros episódios, depois da ressurreição. Cristo aparece junto dos apóstolos e a primeira coisa que lhes diz é: a paz esteja convosco. Então, a paz é também uma característica de Deus, que é transmitida, neste caso, por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, temos aqui alguns elementos com os quais nós podemos abordar este episódio destes 2 milagres feitos por nosso Senhor Jesus Cristo. Para nós, como importância para a nossa vida, podemos pegar na questão da fé. A fé, de facto, é fundamental para o cristão. Um cristão que não tenha fé, dificilmente se pode considerar cristão, porque o que é que o distingue daqueles que não são cristãos? E então é necessário fazer-se tudo para se ter fé. Da mesma forma como o amor, como disse há pouco, não faz parte da nossa natureza, e é necessário nós fazermos um esforço para, em primeiro lugar, aprender a amar, e depois de aprender a amar, pôr em prática esse amor e praticá-lo cada vez mais na nossa vida, em função do próximo, em função daqueles que não são próximos, como o próprio Senhor nos convida, e é tão difícil fazê-lo, amar os próprios inimigos. Então é algo que nós devemos ir praticando e pondo sempre em prática ao longo da nossa vida. Da mesma forma, a fé também tem muita semelhança. A forma como a fé é conquistada e como ela é vivida tem semelhanças também no seu modo de agir e como o próprio amor. Então, é necessário nós praticarmos atos de fé. Nós sabemos que há algumas denominações cristãs que, por exemplo, não dão importância aos atos de fé. Para eles só a fé é que é importante. Nós, na Igreja Ortodoxa, não podemos de forma alguma menosprezar os atos
de fé, porque esses atos de fé é que vão tornando a nossa fé consistente. A nossa fé vai se tornando mais forte na medida em que nós praticamos esses mesmos atos de fé. Quais são os atos de fé? Todos aqueles que estão incluídos nos mandamentos, mas amar, dar esmola, dar atenção, ajudar todos aqueles que estão à nossa volta, ou seja, deixarmos de estar voltados para nós próprios, porque isso é o que caracteriza aqueles que não têm fé e aqueles que estão apenas voltados para si próprios, mas voltarmos para os outros, mas não no sentido de queremos saber o que se passa com a vida deles, para depois andarmos a falar uns com os outros da vida uns dos outros. Não é nesse sentido, é no sentido de nos interessarmos e de estendermos uma mão quando é necessária, um ombro, um abraço, dar uma ajuda efetiva quando a pessoa está mesmo sem bens materiais e precisa dessa mesma ajuda, e estarmos atentos nesse sentido para que o próximo, que, como o próprio Senhor diz, é criado à nossa imagem e semelhança, e nós olhamos o próximo e naquele mandamento, o grande mandamento do amor a Deus e o amor ao próximo, na medida em que nós rejeitamos o mais pequeno daqueles que aparece junto de nós, estamos a rejeitar também o próprio Cristo. Então, tudo isto faz parte da nossa vida enquanto cristãos, e é bom nós estarmos atentos para que nós possamos cada vez mais pôr em prática estes mandamentos do Senhor e seguir o exemplo que Ele nos dá, não evidentemente ao ponto de fazermos milagres. Se isso acontecesse seria excelente. Nós não fazemos milagres, ou seja, ninguém faz milagres, é Deus que faz os milagres através de alguns dos seus santos que participam nessa vida plena em Deus. Então, um convite para estarmos atentos, para pormos em prática tudo aquilo que esteja ao nosso alcance, para podermos, desde as pequenas coisas até às maiores, nós podermos ter uma fé cada vez maior, e essa fé seja algo que nos ajuda àqueles que estão à nossa volta e em círculos cada vez maiores, de tal forma que, como vemos na vida de alguns santos, todos aqueles que conviviam com esse santo ou essa santa só puderam ir cada vez mais, com mais rapidez para junto de Deus, porque o exemplo dado por esse santo ou essa santa assim o impelia nesse mesmo sentido. E é isto que nós somos chamados, amados irmãos, a viver, sobretudo a viver, porque enquanto cristãos o mais importante é a nossa vida, não pelo que às vezes pensamos, as intenções que temos, nós gostávamos de fazer isto, gostávamos de fazer aquilo, como o ditado popular diz, de boas intenções está o inferno cheio. Portanto, importa fazer, darmos o exemplo por aquilo que nós fazemos, mais do que pelas nossas próprias palavras. Se nós fazemos, se nós ajudamos, estamos prontos para aquilo que seja necessário, depois qualquer palavra que nós vamos acrescentar é uma palavra que tem força, tem substância, porque está baseada nos nossos próprios atos. E é isto que nós, amados irmãos, somos convidados a fazer, e se assim fizermos, estaremos um dia no reino dos céus, com o Pai, o Filho e o Espírito Santo, pelos séculos dos séculos.